Olá, pessoas, bem-vindos de volta ao nosso canal, canal da Agnes Natoterapias. Se você não me conhece, eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Natoterapias. A nossa live de hoje é a nossa live série, né, sobre astrologia, né, na visão terapêutica. Eu e a minha parceira de live, Luciana Pereira, né? Muito em breve ela vai falar aqui. Esse ano a gente veio com os 12 trabalhos de Hércules, com a correlação, né, desses 12 trabalhos em cada signo, que traz para a gente uma mensagem bem interessante para essa nossa existência terrestre. Né? Só recapitulando, né, nós estamos indo para o terceiro trabalho de Hércules, né, que é essa correlação aos signos do zodíaco. Então, o primeiro trabalho, nós trouxemos a captura das éguas antropofágias, me corrija aí depois se não for, que é o trabalho de Ares. Aí vou deixar aqui linkada, né? E tem a playlist aqui. Se você quiser, volta lá. A gente fez toda uma discussão em cima desse trabalho, uma visão astrológica, claro. A segunda, que foi no mês passado, que é a captura do touro de Creta, que fala também do signo de touro. Aí vou deixar aqui e tem a playlist aqui para você, se quiser voltar, vale muito a pena, principalmente se vocês forem do signo de Áries e de Touro. E esse mês é o signo de Gêmeos. E a gente traz a colheita dos pomos de ouro de Hespérides. Né? A gente vai trazer isso para a gente pensar. Então, logo após a vinheta, a gente volta aqui com a nossa irmã de fé e de luz aqui, Luciana Pereira, que vai trazer um mito para a gente escrutinar mais um pouquinho, mais um signo. Então, até já. Olá, Luciana! Tudo bem aí? Oi, Renilde Santos, que linda. Obrigada por mais essa oportunidade. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luciana. Eu acho interessante esse Pereira, porque geralmente o pessoal fala Luciana Lima. Eh, o Pereira soa para mim muito mais forte, né? É interessante o jeito, a energia que você impõe na hora que você fala. Rê. E aí já entrando na energia do signo de Gêmeos, que é o entendimento que chega para a gente através das palavras. Então, o que é comunicado através dos entendimentos e do quanto eu estou conectada com determinados valores. E por isso que eu trouxe essa observação sobre o meu nome e meu sobrenome, para que a gente comece a observar um pouco mais, para que a gente tenha consciência do quão preciosas são as palavras e as camadas que a comunicação tem, como ela nos toca, como ela nos afeta. Então, no signo de Gêmeos, que por acaso, tá, gente, é o meu sol,
E aí eu sempre brinco com quem me conhece, eu falo que maio é o mês mais lindo do ano, é o mês mais lindo que existe. E aí, como boa geminiana, eu faço essas brincadeiras para trazer, né, essa leveza que é simbolizada pelo signo de Gêmeos, que é essa criança do zodíaco, que é a hora que a gente começa a tentar trazer esses entendimentos, começa os porquês das coisas, a gente começa a se articular dentro de uma inteligência, e aí é justamente por esse regente que é Mercúrio, né, que é esse Deus que traz para a gente essa comunicação entre mundos. Enfim, em Gêmeos a gente vai ter essa curiosidade e vamos poder ter recursos para nos comunicarmos com todas as tribos, para buscarmos através dessa curiosidade, eh, como é que a gente consegue interagir com tudo que chega para a gente, né, com tudo e com todos. Então essa é uma prévia bem básica dos meus entendimentos sobre o signo de Gêmeos, e eu queria saber um pouquinho de você, Rê, antes de começar a ler propriamente o trabalho de Hércules, o que que você acha deste signo que agora é o meu sol? É muito importante, né? Eu falo que o regente de Gêmeos ele tem duas fases, né? Porque depois ele se desenvolve e ele se torna um psicoponte, né? Sábio, né? Quando a gente compara, você também joga tarô, né? No tarô, ele é um mago, né? Então, eu gosto muito desse Mercúrio, que é o mago, e que mostra pra gente que a gente tem mil e uma possibilidades, né? Que ele expõe ali naquela mesa dele, que a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar. Mas isso não quer dizer que você vai usando assim de qualquer modo, porque ele é muito menino, né? Ele está naquela fase brincalhão, né? Muito jovem ainda, e tem que ter aquela maturidade, aquela experiência, mas ele está buscando, porque ele cresce, né? Nos mitos a gente vê que Mercúrio vem crescendo com a sabedoria que ele vai adquirindo no caminho, né? Mas é bem interessante que quando eu faço essa análise da carta do mago, que ele fala que a gente tem várias possibilidades, várias ferramentas para a gente resolver aquele assunto, né? E aí, o que a gente vai fazer com tudo isso? Né? Com todas essas informações? Tem que, né? Use, mas use com sabedoria, né? E quando a gente não tem essa idade para saber essa sabedoria toda, o que a gente faz? Né? O que eu percebo, assim, como mais instigante no signo de Gêmeos é justamente você não fechar um conceito, ou você não ter algo que te deixe engessado. Então, conforme você vai interagindo, justamente por ter essa facilidade, né, de ir atrás das informações ou de alguém que possa te trazer isso, o que num primeiro momento para você era uma verdade, dependendo do rolê que o geminiano faz, ou a geminiana, isso pode voltar completamente diferente, porque é justamente você vai observando e você vai, articulando essa esfera do pensamento sob muitos prismas. Então, é justamente essa mente que vai se abrindo e que vai fazendo outras conexões que é o mais empolgante no signo de Gêmeos.
E aí, também trazendo essa questão da maturidade, que é um pouco o que Gêmeos busca no polar complementar, que é Sagitário, que é onde você vai se aprofundar em determinados assuntos, porque não dá para você ficar a vida inteira só na curiosidade e você não se aprofundar em nada. É só na Então superficialidade das coisas, né? nem é assim, a gente também precisa das coisas que não são tão divertidas assim, mas a gente precisa entender e saber delas. Faz parte. É, E então, eu tenho o que me encanta muito, né, na mente geminiana e nos signos de ar, é justamente essas questões dos pensamentos que conforme você articula determinada coisa, vai mudar totalmente o que era o começo da história. Então, me empolga isso, como é que um conhecimento pode te impactar de tal forma que aí te afeta de uma tal maneira que muda tudo. E cabe, e pode mais, e sempre pode mais. Então isso em Gêmeos ou nos signos de ar, assim, com outras características, mas, essa seara, assim, que para mim é magnífico. e as soluções, né? As soluções para ter mais habilidade, ele desenvolveu asinhas nos pés, Sim, né? Hermes. isso, E ele faz, né, a essas conexões que ele fazia, né, com vários mundos, né? é maravilhoso isso. Bom, Rezinha, se você quiser eu posso fazer a leitura, que ela é um pouco mais longa hoje, pode ser? E aí a gente vai Pode, conversar sobre, né, o que a gente entende, o que a gente gostaria de salientar, de pontuar aqui sobre esse terceiro trabalho, mas, trazendo e enfatizando sempre que é um olhar mais terapêutico, porque é esse o nosso trabalho e é esse o nosso combinado aqui desde da nossa primeira live, é trazer um pouco esse olhar para o nosso mapa, enfatizando o que é, né, como é que você pode usar isso como um instrumento de autoconhecimento e também trazendo que são camadas. Então, nós temos todos os signos no nosso mapa, então nós passamos por todos esses arquétipos, e é isso que vai nos ajudar nesse nosso desenvolvimento como consciência aqui nesse plano. Então, no terceiro trabalho, vamos lá, vamos juntos, galera. Que a Rê falou para a gente que é a colheita dos pomos de ouro de Hespérides. Hespérides, esses nomes assim, vocês nos perdoem, porque a gente não está muito habituada, mas enfim, vamos lá. Vamos no que nos importa aqui, que é esse entendimento do mito propriamente dito. E é assim essa história agora, gente. O grande ser que presidia no interior da câmara do Conselho do Senhor havia observado os trabalhos do Filho do Homem, que é um filho de Deus. Ele e o instrutor viram abrir-se diante do homem o terceiro grande portal, que revelava uma nova oportunidade para seguir o caminho. Observaram como o trabalhador se ergueu e se preparou para iniciar a tarefa. Mandai que guardem a árvore sagrada. Deixai que Hércules desenvolva o poder de buscar seu desfalecimento sem fraudes ou excessiva pressa. Que a perseverança seja agora evocada. Até agora ele tem agido bem. E assim, a palavra de ordem foi enviada.
Num longínquo país, crescia a árvore sagrada, a árvore da sabedoria, e produzia as maçãs de ouro de Hespérides. A fama destes doces frutos alcançara terras distantes, os quais eram desejados por todos os filhos dos homens que reconheciam igualmente como filhos de Deus. Hércules também sabia sobre estes frutos. E quando recebeu a palavra de ordem para procurá-los, procurou seu instrutor para perguntar-lhe qual o caminho a seguir para encontrar a árvore sagrada e colher seus frutos. Mostrai-me o caminho, ó mestre da minha alma. Eu busco as maçãs e preciso delas urgentemente para o meu uso. Mostrai-me o caminho mais rápido e eu irei. Não dessa maneira, meu filho, replicou o instrutor. O caminho é longo. Apenas duas coisas te confiarei, e então caberá a ti provar a verdade do que digo. Lembra-te de que a árvore sagrada é muito bem guardada. 3 donzelas cuidam dela carinhosamente, protegendo muito bem os seus frutos. Um dragão de 100 cabeças protege as donzelas e a árvore. Guarda-te das forças grandes demais para ti. Guarda-te das astúcias demasiadamente sutis para tua compreensão. Fica bem atento. A segunda coisa que eu te diria é que a tua busca te levará onde 5 grandes provas te encontrarão no caminho. Cada uma delas te proporcionará um campo de ação para a sabedoria, compreensão, habilidade e oportunidade. Observa bem. Temo, meu filho, que falhes em reconhecer estes pontos no caminho, mas isso só o tempo dirá. Que Deus acelere a tua busca. Cheio de confiança, pois que indiferente ao sucesso ou fracasso, Hércules pôs-se a caminho seguro de si, de sua sabedoria e de sua força. Passou pelo terceiro portal em direção ao norte. Percorreu a terra à procura da árvore sagrada, mas não a encontrou. Perguntava a todos os homens que encontrava, mas nenhum pôde guiá-lo no caminho. Nenhum conhecia o lugar. O tempo passava e ele ainda procurava, vagando de um lado para o outro, frequentemente retornando sobre os próprios passos ao terceiro portal. Triste e desencorajado, ainda assim procurava por toda parte. O mestre observava de longe e enviou Nereu para ver se ele podia auxiliar. Vezes sem conta, ele se aproximou sob várias formas,
trouxe diferentes palavras de verdade, mas Hércules reagia a elas. Desculpa, mas Hércules nem reagia a elas, e nem sequer o reconheceu como o tipo de mensageiro que era. Apesar de seu discurso habilidoso, o dono da profunda sabedoria de um filho de Deus, Nereu fracassou, pois Hércules estava cego. Não reconhecia a ajuda tão sutilmente oferecida. Finalmente, retornando com tristeza ao mestre, Nereu falou sobre o fracasso. Terminou a primeira das 5 provas menores, replicou o instrutor. E o fracasso é a marca dessa etapa. E Hércules prossiga. Não encontrando a árvore sagrada no caminho do norte, Hércules retornou em direção ao sul e, no lugar da escuridão, continuou a sua busca. Primeiro, sonhou com um rápido sucesso, mas Anteu, a serpente, atravessou-lhe no caminho e lutou com ele, vencendo-o a cada investida. Ela guarda a árvore, disse Hércules. Isso me disseram. Portanto, a árvore deve estar por perto. Preciso derrubar sua guarda e, assim, destruindo-a, vencê-la e arrancar os frutos. Contudo, lutando com todas as forças, ele não a vencia. Onde está o meu erro? Dizia Hércules. Por que Anteu pode vencer-me? Mesmo quando o infante destruiu uma serpente em meu berço. Com minhas próprias mãos a estrangulei. Por que agora este fracasso? Lutando novamente com todo o seu poder, ele agarrou a serpente em suas mãos e levou-a ao ar, longe do chão, e viva, realizara o feito. Anteu, vencida, falou: virei novamente, com diferente disfarce, à entrada do 8º portal. Prepara-te para a nova luta. Olhando de longe, o instrutor viu tudo o que acontecera e, relatando o feito ao senhor que presidia dentro da Câmara do Conselho do Senhor, disse: terminou a segunda prova. O perigo foi vencido. Neste ponto, o sucesso marca seu caminho. E o grande ser que presidia disse: e ele prossiga. Feliz, confiante, seguro de si e com renovada coragem, Hércules continuou em sua busca. Agora voltou-se para o Oriente, voltou-se para o Ocidente e, tomando essa direção, encontrou o fracasso. Ele atirou-se ao terceiro grande teste sem pensar, e por muito tempo o fracasso atrasou seus passos, pois lá ele encontrou Bucíris, o grande
enganador, filho das águas, parente próximo de Poseidon. Seu trabalho é trazer a ilusão aos filhos dos homens, através de palavras de aparente sabedoria. Ele afirma conhecer a verdade e rapidamente eles acreditam. Ele diz belas palavras. Eu sou o mestre. A mim é dado o conhecimento da verdade e do sacrifício por mim. Aceita o meu modo de vida. Só eu sei, ninguém mais. Minha verdade é correta. Qualquer outra verdade é errônea e falsa. Atenta para minhas palavras, fica comigo e salva-te. E Hércules obedeceu, e a cada dia enfraquecia em seu anterior caminho, não mais procurando a árvore sagrada. Sua força estava minada. Ele amava, adorava Bussíris e aceitava tudo que ele dizia. Tornou-se cada vez mais fraco, até que chegou o dia em que o seu amado mestre o amarrou a um altar e lá o manteve um ano inteiro. Repentinamente, um dia, quando lutava para se libertar e lentamente começava a perceber quem Bussíris realmente era, as palavras proferidas por Nereu há muito tempo vieram-lhe à mente. A verdade está dentro de ti. No teu interior há um poder mais elevado, força e sabedoria. Volta-te para o teu interior e evoca a força que existe, o poder que é a herança de todos os homens que são filhos de Deus. Silencioso, ele permaneceu prisioneiro sobre o altar, acorrentado aos quatro cantos, um ano inteiro. Então, com a força que é a força de todos os filhos de Deus, ele rompeu suas amarras, agarrou o falso mestre, aquele que parecia tão sábio, e prendeu-o ao altar em seu lugar. Não disse uma palavra, apenas deixou-o lá para que aprendesse. O instrutor, que de longe observava, notou o momento da libertação e, voltando-se para Nereu, disse: a terceira grande prova está encerrada. Tu lhe ensinaste a enfrentá-la e, no devido tempo, ele aproveitou a lição. Deixa-o prosseguir no caminho e aprender o segredo do sucesso. Mas contido, embora ainda cheio de indagação, Hércules percorreu longas distâncias sem rumo certo.
prosseguindo em sua busca. Aprendera muito durante o ano em que passara preso ao altar, e agora percorria o caminho com maior sabedoria. Subitamente ele se deteve. Um grito de profundo desespero atingira seus ouvidos. Alguns abutres voando em torno de uma rocha distante chamaram-lhe a atenção. E a seguir novamente ouviu o grito. Deveria prosseguir seu caminho ou procurar aquele que parecia necessitar de ajuda e assim retardar seus passos? Ele refletiu sobre o problema do atraso. Um ano já havia se passado. Ele tinha perdido, ele tinha se perdido e sentia a necessidade de apressar. Mais uma vez, ouviu-se um grito, e Hércules, em passos rápidos, correu em socorro de seu irmão. Encontrou Prometeu acorrentado à rocha, sofrendo terríveis agonias de dor causadas pelos abutres que lhe comiam o fígado e lentamente o matavam. Ele quebrou as cadeias e libertou Prometeu. Perseguiu os abutres até sua distante toca e cuidou do doente até ver curados seus ferimentos. Então, após longo tempo perdido, novamente pôs-se a caminho. O mestre, que de longe observava, falou ao discípulo que se dedicava à busca. Estas claras palavras, as primeiras palavras a ele dirigidas desde que encentara sua busca. A quarta etapa no caminho para a árvore sagrada terminou. Não houve retardamento. A regra que acelera todo o sucesso na senda escolhida é: aprende a servir. Aquele que presidia no interior da Câmara do Conselho do Senhor comentou: ele se saiu bem. Continuai com as provas. Por todos os caminhos, a busca prosseguiu, de norte a sul, de leste a oeste. Foi procurada a árvore, mas não encontrada. Até que um dia, esgotado pelo medo e pela longa viagem, ele ouviu de um peregrino que passava num caminho rumores que, perto de uma montanha distante, a árvore seria encontrada. A primeira afirmação verdadeira que lhe fora feita até então. Assim, ele retrocedeu sobre seus passos em direção às altas montanhas do leste e, num certo dia, brilhante e ensolarado, ele viu o objeto de sua busca e então apressou o passo. Agora tocarei a árvore sagrada, gritou em meio à sua alegria. Montarei o dragão que aguarda e verei as belas, renomadas virgens e colherei as maçãs.
mas novamente foi detido por um sentimento de profunda tristeza. À sua frente, lá estava Atlas, cambaleante, sob o peso dos mundos às suas costas. Sua face estava vincada pelo sofrimento, seus membros vergados pela dor, seus olhos cerrados em agonia. Ele não pedia auxílio, ele não via Hércules, apenas lá estava, curvado pela dor, pelo peso do mundo. Trêmulo, Hércules observava e avaliava o quanto havia de peso e dor. Esqueceu sua busca. A árvore sagrada e as maçãs desapareceram de sua mente. Ele só pensava em como ajudar o gigante, e isso sem demora. Correu para ele e animadamente retirou a carga dos ombros de seu irmão. Passou-a para suas próprias costas, suportando ele mesmo a carga do mundo. Cerrou os olhos, enrijecendo os músculos sob o esforço, e então, eis que a carga se despreendeu e lá estava ele livre, tal como Atlas. Diante dele, as mãos estendidas num gesto de amor, o gigante ofereceu a Hércules as maçãs de ouro. Era o fim da busca. As 3 irmãs trouxeram mais maçãs de ouro e também as depositaram em suas mãos. E a Egle, a bela virgem, que é a glória do sol poente, disse-lhe ao pôr em suas mãos uma maçã: o caminho que traz a nós é sempre marcado pelo serviço. Atos de amor são sinalizações no caminho. Então, Eritéia, a guardiã do portal que todos devem atravessar antes de se apresentarem sós diante do grande ser que preside, deu-lhe uma maçã na qual estava inscrito em luz a palavra de ouro, que é serviço. Lembra-te disto, disse ela, jamais te esqueças. Por último, veio Héspero, a maravilha da estrela vespertina, e com clareza e amor disse: vai e serve, e a partir de hoje e para sempre, sempre, nossa, cebolinha eu, né? Desculpa, de novo. Vai e serve, e a partir de hoje e para sempre, palmilha o caminho de todos os servidores do mundo. Então eu devolvo estas maçãs para aqueles que virão, disse Hércules, e retornou ao lugar de onde viera. Apresentou-se diante do mestre e relatou tudo o que havia acontecido. Este dirigiu-lhe uma palavra de aprovação e, a seguir,
apontando para o quarto portal, disse-lhe: atravessa aquele portal, captura o gamo e entra novamente no lugar sagrado, o tibetano. Ufa, quanta coisa para a gente pensar e refletir aqui juntos, não é mesmo? Dona Arenilde Santos, passo-lhe a palavra, por favor. Eu estava vendo, tava ouvindo, né, esse terceiro trabalho e pensando, esse terceiro é 3 vezes 3, né? Então ele foi para fazer um e tinha mais uns três, né? No meio, né? Tinha os irmãos lá que tinha que ajudar Sim, para depois receber das virgens os pomos, né? As maçãs de ouro. o que eu achei que me emocionou bastante na hora que eu estava lendo a história aqui antes de entrar para conversar com você, é justamente essa questão, de não perdermos de vista que nós estamos aqui a serviço, que todas as nossas ações, que todos os nossos feitos, precisam ter isso como premissa básica. Nós estamos aqui para este serviço, que muitos entendem como propósito ou como missão. Independente da onde nós estejamos, ou que nós nos propusemos, este estar a serviço advém desse combinado de sermos este amor manifesto, deste desejo verdadeiro e genuíno de compartilhar. Então, as vezes que o Hércules aqui, ele estava com a juba, com o ego muito elevado aqui, que ele estava se achando na história, foi justamente quando ele foi ludibriado aqui, porque ele estava escutando palavras, mas ele não estava entendendo o que está por trás, né, do que tem uma diferença do que é falado e o que verdadeiramente está sendo dito. Então ele Uhum. entrou, ele caiu nessa ilusão, e quanto mais ele foi adentrando nessas ilusões, ele foi se perdendo de si, ou seja, ele foi perdendo as próprias forças para voltar-se para o que realmente é necessário. Então aí já traz para a gente uma reflexão, muito muito forte, eu entendo que muito potente, se nós, cada um de nós, somos coerentes com o que nós dizemos, se o que nós comunicamos é efetivamente o que a gente quer dizer. É muito interessante, e aí eu pegando um pouquinho dessa questão de quando você está num caminho, quando você se coloca um objetivo aí, uma missão, eh você entra em contato com a natureza, e a natureza ela não tem essas incoerências, né, que nós humanos temos. E aí num primeiro momento, eu pensando nos caminhos que eu já fiz, assim, a gente demora um tempo para a gente entrar ali numa energia, numa sinergia na qual as coisas começam a se manifestar de acordo com o que a gente precisa. Ou seja, a gente também nós vamos nos alinhando para entrar nessa energia. Então eu vi muito essa questão do Hércules, entrar nessa ilusão, que eu acho que é muito do que a gente vive, né, de tantos estímulos, de tanta correria, de tantas necessidades, e sempre a gente está devendo. Parece que a gente, pensando em informação, né, a gente nunca está atualizado o suficiente. Enfim, e aí quando você começa efetivamente a fazer este caminho, que é um caminho do seu autoconhecimento, de entender quais são as suas potencialidades,
é que você vai saindo dessas prisões, que ali ele coloca, né, ele ficou preso 1 ano, e aí na hora que ele entende qual é a força dele, ele se liberta. Então todos nós temos esta força, contanto que a gente se perceba. Então, a partir do momento que a gente se coloca, nós nos libertamos. É Então, autoconhecimento puro, né? tal. Tem E tem aí, que se como é que você conhecer. pode continuar o seu caminho se você não consegue se conectar com o que está em volta, se você não ouve o grito de alguém que está sofrendo, se você não consegue perceber alguém que está carregando o peso do mundo nas costas, e você fica pensando né, no que vai girar em torno do seu próprio umbigo. Então, ele precisou sair dessas ilusões todas que as palavras bonitas, né, que os discursos podem nos trazer, os discursos vazios podem nos trazer, e ele foi para um outro entendimento de uma comunicação que ela é muito mais sutil, só que é a que verdadeiramente nos toca. A partir do momento que ele saiu dessas ilusões, ele conseguiu se deixar ser tocado verdadeiramente. Ele ouviu a verdadeira voz, né? Que é aonde que está essa verdadeira, aonde que está essa verdadeira, espera aí, tô ligação aqui, acho que cortou, mas aonde que está essa verdadeira voz? É o que o Dentro da Nereu diz, gente, né? é dentro de nós. Fazer essa conexão interna, silenciar, silencia que você entende, né? Eu fui assistir a peça da Helena Blavatsky, e aí recentemente a peça Ânima, que também tem um trechinho que é da vida da Helena Blavatsky. E aí traz a primeira frase, né, que é: "Ouça o silêncio". Então é a gente sair dos nossos diálogos internos, e aí verdadeiramente a gente se ouvir, a gente se perceber. Não é ficar, né, lá fora com todos esses estímulos, com tudo isso que a gente está tão anestesiado. Pois é. São esses questionamentos internos, né? Às vezes a gente está muito no externo. Essa geração de agora, né? Está muito no externo, em vários sentidos, né? O que mais importa é o que você demonstra ser, não o que você é, né? E o que mais importa também é o que as pessoas pensam, né? Ficar mostrando essas ilusões, essas coisas. Não que não seja importante, né? Eu acho que às vezes a gente tem que pensar o que, que a gente vai mostrar, né? O que, que tem ali, né? O mapa astral orienta a gente bem, né? De início a gente não se solta, assim, a gente não mostra o sol do jeito que é. A gente tem o nosso id, né? Sim. Eu estava pensando aqui, Rê, dessa questão das gerações. Daí a importância da gente trazer uma leitura como essa, né, dos trabalhos de Hércules, a gente trazer um pouco, né, em lives anteriores a gente falou um pouco mais, sobre o prisma mesmo da astrologia, o que que significa cada signo, para a gente ir tendo esse repertório, para a gente ir buscando esses entendimentos que independe de gerações, que isso sempre vai tocar o que? A alma humana. E diante disso,
é muito pertinente você trazer essa questão dessa nova geração, por quê? Porque Gêmeos é a criança do zodíaco e sempre vai ser isso. Então, o que traduzindo para a gente, o que que é isso? Quais são as nossas imaturidades? Aonde que a gente precisa ir, né, e se articular para poder ser esse adulto? E aonde que a gente precisa justamente se desarticular para sempre ter essa leveza, porque tem Pois é, coisas que vão ser negociáveis e inegociáveis na nossa vida, e isso sempre. independe de que geração, de que século a gente está. E acho tão bonito esse olhar, assim, de que que bom que a gente consegue olhar essa nova geração e, diante de tudo isso, a gente traz para a gente e pensa como é que foi para a gente. A gente também tinha, uma outra geração que apontava o dedo para nós. E a gente era desacreditado também, né? É engraçado que dos aprendizados dele, né, que depois esse aprendizado se repete, é sentir a dor do outro, Sim, né? Quando ele tira o sofrimento do irmão, eu esqueci o nome do herói também, que estava lá sofrendo, que os abutres vinham comer o fígado dele, prometeu, prometeu. Prometeu, é, Uhum, que também é um herói, né? E sim. os abutres vinham, comiam o fígado dele, e aí se regenera, né? Que o fígado é um órgão que se regenera, e no outro dia a mesma coisa, se repetia a mesma coisa. E Hércules conseguiu tirar ele desse sofrimento, ou seja, ele entendeu, né? Qual que era a dor desse irmão, né? E depois ele foi e encontrou com Atlas, né? Com o mundo nas costas, o peso do mundo nas costas. E Atlas não pedir ajuda, né, que é a importância de se você está muito carregado, é interessante você pedir ajuda. Isso não é fraqueza. E aí também, né, aonde será que a gente, como a gente trabalha com terapia, a gente vai fazendo, né, essas reflexões junto com as pessoas que a gente atende, mas na busca de aonde você teve o entendimento de que você precisa carregar tudo sozinho. Tudo De que sozinho, você né? não pode, né, quem está em volta, quem pode ajudar, com quem que você pode contar, como é que é essa rede de apoio, como é que você constrói isso. Então, é justamente diante desses desafios que a gente precisa, às vezes, desconstruir-se de várias formas, porque foi isso que aconteceu com Hércules, porque ele sai achando que ele ia encontrar a árvore ali na esquina. É, não é bem assim. Ele tinha todos os outros. É, por isso que eu falo, esse trabalho ele pensou que era um, mas tinha três, era três em um, né? Tinha outros ensinamentos antes de chegar nele, né? E Exa receber os frutos de ouro, né? Não era assim, tá achando que é fácil, bem? Não é assim, não. e o que eu acho interessante, porque é muito Gêmeos isso, né, como ele sai perguntando para todo mundo. E aí ele vai, né, para vários lugares, assim, e as pessoas não faziam ideia, não sabia, e ele lá, né, exausto de tanto que ele que isso é muito do signo de Gêmeos, essa curiosidade, esse querer saber, né, o ir atrás. E aí quando a gente pensa, nisso tudo que a gente está falando, que a gente trouxe, todos nós temos isso no nosso mapa astral. O nosso mapa. Então não precisa efetivamente nascer no mês mais lindo do ano, que é maio, de qualquer forma, gente, todo mundo vai ser contemplado com este setor, com esse arquétipo no mapa que vai te trazer, esse modus operandi. Então, em algum setor, você vai ter essa curiosidade, essa forma de você tentar, interagir com todo mundo, de saber.
o que cada um pode te trazer, até onde você tem que ir, o que você tem que fazer para efetivamente conseguir encontrar, né, essas maçãs de ouro. E aí, de novo, a maçã como um grande símbolo de Pois é, sabedoria ou de perdição. pois é, pois é. É, e depois que ele adquiriu todo esse conhecimento, ele estava levando mais do que merecido, né? Ele teve lá algo mais, né? Que aí ele lembrou de que deveria de dividir com outras pessoas também. Aí ele pensou nesse coletivo, né? Uhum. E foi interessante também, né, Rê, quando ele teve uma ajuda que era sutil, mesmo sendo de várias formas, que é de novo, assim, algumas coisas a gente só entende com maturidade, Sim, e sim. tá tudo É prestar certo, assim. atenção, prestar atenção nos sinais do caminho, né? Só a Exata maturidade que vai trazendo. Mas tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que também vale a pena a gente ser, às vezes, afoito, uhum. né, imaturo, mas com o tempo a gente ia aprendendo isso, né? Como lidar com isso, né? E eu acredito, Lu, que a gente sempre vai ser imaturo, independente da idade, em algum setor. Sempre, eu concordo plenamente. E essa também é a graça para a gente buscar a evolução. É, se não tivesse estímulo, a gente nunca vai aprender. Eu acho o máximo, a gente sempre tem o que aprender. Provavelmente você já deve ter escutado de mim, porque é uma coisa que eu falo bastante, eu repito bastante, que é um ensinamento que o doutor que eu trabalhei sempre dizia, que é o dia feliz é quando você aprende algo. Então isso eu levo para a vida. É, a vida inteira a gente vai aprender, né? Como eu estava te falando de psicopedagogia, né? Que ela deu uma inovada agora, né? Em outros Uhum. setores também. Porque o aprendizado é para a vida inteira. A gente sempre está aprendendo, né? A gente tem sempre essas trocas, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, que a gente está fazendo algum curso, alguma coisa, é sempre algo novo que a gente está aprendendo, né? Então, E o aí, aprendizado é a vida inteira. sim, com certeza. Tá E saudável aqui. trazendo para esse contexto do signo de Gêmeos, essa questão da comunicação que você precisa ajustá-la de acordo com quem você está falando, o objetivo que você tem na história. E aí, diante disso, é você usar todas as ferramentas, como você trouxe, né, fazendo a correlação com o arcano do mago. Cada pessoa, cada grupo, você vai precisar utilizar essas ferramentas de uma forma diferente, e em contrapartida, você também se abre para ter esses novos entendimentos. E aí é nessa esfera dos pensamentos que você vai se organizando internamente e você vai evoluindo. Então todos nós temos esse clamor. Então, fazendo aqui um apanhado do que é esse trabalho de Hércules, é justamente quando ele se abre para o que é realmente estar a serviço, e aí você consegue se conectar, você consegue viver de forma verdadeiramente empática, é a hora que as coisas fluem e realmente você tem a sua colheita, que no caso dele ali foram as maçãs. Mas na nossa vida, é na hora que a gente, independente do que a gente faça, com que a gente trabalhe, é saber que nós estamos aqui justamente para ter estes aprendizados, e cada um que chega até nós traz uma maçã de ouro. O quanto eu estou aberta
ou Para aberto para receber, né. receber essas maçãs. Então, eu queria trazer esta reflexão para o signo de Gêmeos, baseado aqui no mito do terceiro trabalho de Hércules, justamente porque a gente precisa sair dessa coisa que precisa ser tão rápido, que você o tem que. E aí esse tem que é uma fórmula pronta, ou então dessas seduções das palavras, dessas manipulações, que tentam nos colocar ali. Então, se a gente não tiver muito com 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 esse olhar muito para o que nós somos e para esses entendimentos dos nossos próprios instintos, a gente entra nessas searas aí e nem percebemos. E na hora que nós conseguimos nos libertar, é justamente aonde a gente vai alavancar esse crescimento. Então, a gente precisa pensar no quanto a nossa comunicação, trazendo para a gente, porque é sempre sobre a gente, né. A gente precisa pensar o quanto a nossa comunicação, ela realmente é essa comunicação que ajuda, que cura, que ela é transparente, que ela é coerente. Ou se sem percebermos, nós estamos ferindo os que estão em volta, nós estamos ludibriando, nós estamos manipulando. Qual é a nossa consciência nesse sentido? Então, para mim, essa é a grande reflexão desse trabalho de Hércules, e era o que eu queria deixar como mensagem para vocês, para este signo tão maravilhoso. Ah, sacanagem. Todos são, gente. Cada um é mais É, apaixonante que o outro. Então, quando a gente começa a entender que a gente é essa mandala e que nós temos todos eles trabalhando conosco, aí é que eu não posso perder a piada, mas a gente é tudo isso junto e misturado ao mesmo tempo, agora. também. Aí fica a reflexão para o povo. Se quiser, manda pergunta por aqui, né? Ficam os nossos contatos aqui. Pode mandar no particular, tem os contatos da Lu, tem o meu. Não se sentir, né, Lu? Aí Sim, por manda favor. nos particulares também, mas comente aqui, né? Que ajuda a levar essa mensagem bem mais longe, né? Quanto mais comentar, melhor. Né? Sim. Porque aí o YouTube entende o que é relevante e vai espalhando essa mensagem aí para mais pessoas. Isso que é mais importante. Né? Fica aí a Mais uma vez, reflexão, né? muito obrigada, dona Renilde Santos, por essa parceria, por essa sintonia, por tantas trocas que nós nos abrimos para. E estamos aqui no que vocês precisarem, a gente, se não soubermos, a gente vai atrás A gente corre e atrás, né? vamos Afinal, vamos é tentar aprendizado sempre, né? responder com a maior brevidade possível. Super beijo, gente. Fiquem com Deus e Beijo. até a próxima. Rê, Até o próximo obrigada. trabalho. Beijo. Até mais. Tchau. Eu que Obrigada. agradeço por tudo. Beijo.